Fala galerinha, beleza? Tranquilão? Eu sou Gabriel Conceição, seu professor de informática e robótica. Eu sou a Karina Burini, sou professora de informática e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de controle financeiro. Eu tinha esquecido o nome do módulo. Percebeu? Você deu uma travadinha. É. Me deixou com a mão estendida aqui, fazendo o número 5. porque é a nossa. Aula 5? Oh! Eu sou um gênio da matemática. Então, galera, hoje a gente vai aprender algumas fórmulas para você que é gênio, entendeu? A gente vai ter bastante coisa aí, porque a gente vai falar sobre o boletim. Então, você pode... Hoje vai ser o dia das funções. A gente vai arrebentar. Vamos arrebentar nas funções aí, galera. Lembrando que a gente está usando aqui o modelo... Fala pra galera como é que eu botei as faltas presentes. Cara, não, eu não vou falar não, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Primeiro, a Karina tinha que preencher aqui os valores da planilha. E era pra colocar quantidade de faltas completamente aleatórias, sabe? Só que como eram várias faltas, de várias matérias, o que eu achei que ela faria? Ela ia sair escrevendo os valores, os números ali no caso. Aí quando eu olho pra Karina, ela entrou no site. Olha só isso daqui. Eu deixei aberto pra mostrar. Ela entrou no site e ela começou a gerar. E olha isso daqui, gente. Ela começou a sortear números pra colocar lá na falta. Eu fiquei impressionado, cara. Caraca, e ela fala que eu que gosto de diminuir trabalho, sabe? É impressionante. É porque você não viu, eu tava catando no meu bolso antes de entrar no site. Eu tava catando moeda no meu bolso, que eu ia jogar moeda. Eu ia jogar moeda pra saber quantas faltas? Cara ia ser uma, coroa ia ser duas. Entendeu? Cara, isso é impressionante. Mas vamos lá. Cara, ela é muito aleatória. Vou trazer, gente, ainda vou trazer um dado pra poder escolher os números da próxima vez. É impressionante. Se você ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, cara, assiste lá que a Karina sempre faz alguma coisa desse nível. Vai escolher um número e ela fica contando na cabeça, ela fica sorteando na cabeça os números. Vocês não veem, mas ela fica aqui com a mão pra baixo aqui, ó. Não, 2 já foi. Então 2 mais 5. Aí ela vai contando e vai e seleciona um número. Ó, isso que eu não pode ver porque vocês não viram ele testando o microfone agora. Ah, não, mentira. Com o fone de ouvido. Não sei o que ele tentou fazer. Mas é sério, só dá louco aqui. Verdade. Abre então aí a planilhazinha. Beleza. Pô, planilha assim. Essa planilha ficou, olha só, top. Bonita demais. Principalmente a quantidade de pauta que não tá... Ah, é. Eu não cheguei a ver tudo, mas quando a gente estiver fazendo a soma, eu vou identificar assim. Cara, essa planilha é um boletim um pouco mais desenvolvido do que o nosso último boletim que nós fizemos, né, Gabriel? Isso. Para identificar principalmente algumas situações, como total de pontos e total de faltas. Para isso, nós vamos realizar uma operação matemática, no caso a soma. Nós também precisamos realizar o cálculo da média de pontos que o aluno tem. A gente pode estabelecer já uma média agora para... Quanto ele precisa para passar? Coloca média 7. 7? 7. Média 7. Nós temos aqui, vocês podem observar, eu tô falando, mas nem cheguei a dar um zoom aqui para vocês, né? Situação. Essa situação, nesse caso, nós só vamos trabalhar com 2 situações. Seria o caso do aluno estar aprovado ou o aluno estar reprovado. Beleza? Mas o que? Aqui nós separamos a melhor nota do terceiro trimestre, ou seja, valor máximo ali, a pior nota do segundo bimestre, ou seja, valor mínimo, a quarta maior média, ou seja, o quarto maior valor de uma lista de argumentos, e aqui o sexto menor valor, seria o sexto menor valor de uma lista de argumentos. E aqui embaixo a gente também colocou um controle de faltas bimestrais e, por último, um total de faltas ali também, nesse caso seria a soma entre elas. Começando então, primeiro o nome do colégio maravilhoso, né? Colégio O Dia da Tecnologia. Qualquer coisa que vocês verem, O Dia da Tecnologia, você pode ter certeza que foi o Gabriel que fez, gente. Sem dúvida. Mas vamos lá. Então, olha só. Nós temos notas e faltas de cada bimestre, estando organizados aqui por colunas, né, Karina? Sim. Primeira nota aqui do José Carlos em artes foi 9,5. A segunda foi 7, terceira 8,4 e quarta 9. Nós queremos automatizar esses cálculos. Qual seria a função que a gente consegue utilizar aqui, Karina? Então, a gente poderia utilizar tanto uma fórmula para poder somar, né, fazer um total de pontos, quanto a gente pode utilizar uma função. Nesse caso aí, eu utilizaria
confesso que eu prefiro utilizar uma fórmula. Uma fórmula com operador matemático. Isso. Quem não sabe o que a gente tá falando de fórmula, função, assim, é porque tu não assistiu a aula anterior. Lá nas aulas anteriores, tem tudo explicadinho, a gente vai falando sobre cada detalhe. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima de mim no card interativo. Vai lá e assistir assim que acabar. A gente também pode deixar no final do vídeo, né, Karina? Pra eles conseguirem clicar lá e já acessar essas nossas aulas anteriores. Mas você prefere utilizar, então, fórmula? Nesse caso, eu prefiro utilizar uma fórmula. Beleza. Vamos tentar dar uma mesclada, então, utilizar a fórmula da função? Show. Beleza. Vou começar com a fórmula, como você citou. Lembrando, toda vez que eu começar uma operação, preciso adicionar o igual. Igual, vou pegar a primeira nota do primeiro bimestre. Observa que eu só cliquei em cima da célula. Célula C9, ele já trouxe a célula C9 pra gente. Mais a célula E9, mais a célula G9, mais a célula I9. Pequenininho e compacto, perfeito. 33,9. Até que é um total de pontos interessantes, né? Eu acho que já vai passar, tranquilos. Sim. Seria 28 aí, pra ele ficar com 7, pra ele ficar na média. É só ver que não tem nenhuma nota abaixo de 7. Tá. Aqui, agora em biologia eu vou fazer o outro cálculo utilizando uma função, beleza? Igual, soma, abro parêntese, pego a primeira nota, ponto e vírgula, segunda nota, ponto e vírgula, terceira nota, ponto e vírgula, quarta nota. Observa que ela ficou um pouquinho maior, mas com pouca coisa também. Eu costumo falar que em casos assim, a praticidade é o ideal. Quanto menor, assim, é o ideal. Nesse caso, não teria nenhuma diferença entre nós utilizarmos uma ou outra. Seria a mesma coisa para as duas. Você pode utilizar das duas formas aí. Como eu falei, por isso que eu optei, né, por utilizar lá com os operadores matemáticos, porque realmente ia ser bem menor, entendeu? Bem menor não. 4 letras menor. Eu vou dando essa revezada assim, pegar uma depois da outra, tá bom? Mas só para observar que a gente consegue então realizar essa operação de maneiras diferentes, distintas no caso, né? Deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente, que eu tô com as costas doendo. Mas o que a gente pode observar aqui? Tá ficando velho. Poxa vida. Cara, mas depois desse implante capilar aqui, agora eu tô tranquilo, né? Se vocês olharem a minha foto anterior, olha só. Eu não sei se vai conseguir ver que a câmera tá meio pequenininha, mas aqui sem cabelo, completamente careca. E agora eu tô com cabelo. Eu acho que foi um implante capilar, não foi, Karina? Foi. Essa técnica foi muito boa. Você até parece mais jovem, parece ter, sei lá, uns 19, 20 anos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz por ouvir isso. Vocês não sabem, gente, o Gabriel tem essa carinha de novinho, entendeu? Mas ainda não. Poxa vida, eu não fico entregando a idade pros outros, Karina. Poxa vida. É nessa hora que o Gabriel fala, por que eu coloquei tantas disciplinas, cara, né? eu acho que pouco. Não precisava disso tudo, não. Mas vamos lá. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Eu disse. Ok, depois a gente continua de verdade. O total de faltas é a mesma coisa, só que agora eu tô calculando as faltas, né? Como é que a gente consegue identificar isso? Mesma coisa. Igual, se pegar a primeira falta, mais a segunda falta, ou a falta do segundo bimestre, mais a do terceiro, mais a do quarto bimestre. Poxa, professor, mas tem 0 aqui. Por que a gente seleciona a célula? Cara, primeiro, esse boletim você pode usar diversas vezes em diversos momentos diferentes. Nas próximas aulas, nós vamos utilizar algumas opçõezinhas, que é uma das funções que eu gosto bastante, que é a função PROC-V. Essa função é maravilhosa e tal. Tem a PROC-V, PROC-H, e a gente consegue desenvolver umas paradas bem legais aí com ela. Uma das coisas bem interessantes que a gente consegue fazer com ela é justamente essa ideia de buscar valores. Então, consequentemente, eu posso deixar todas as fórmulas ou funções prontas e depois só buscando os valores das notas dos alunos. Eu, particularmente, só tenho um boletim para todos os meus alunos. Só um boletim. Consequentemente, aí tem a lista de todos os alunos, com as notas de todos eles. Quando eu quero saber do aluno X, eu escrevo lá o nome dele e aí já faz aquela busca direta. Entendeu? Eu acho Faz o seguinte, Gabriel, para facilitar o seu trabalho, a gente ainda não entregar o ouro para eles, que ele vai entregar depois, muda a tela e aí a gente faz a magia acontecer. Você não quer mostrar daquele jeito, não? Não, deixa eles
pegarem. Acho que a gente pode mostrar numa próxima aula, entendeu? Na próxima, Tá, beleza. tá? Ok. Vocês foram e voltaram, a gente continua trocando essa ideia e olha só. Já tá Imagina. preenchido. A gente pode partir pra. Antes de fazer média, vamos aproveitar que a gente tá com essa ideia de soma. Vamos Sim. fazer as somas aqui do controle de faltas. Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui também. Ali antes, galera, a gente tá fazendo a média pela disciplina. Agora a gente vai fazer a média pelo bimestre. Soma Tá, de então a gente tá fazendo a conta agora pela coluna, tá? Não tem diferença nenhuma, tipo, de como vai ser utilizada, né? Só os valores mesmo que alteram. Lembrando uma coisa que é interessante, Karina, reforçando essa ideia, que no Calc a gente, não só no Calc, mas nesses programas de planilhas eletrônicas, nós temos umas identificações de caracteres bem interessantes. O ponto e vírgula, ele representa o E, e os dois pontos representam o até. Então fica até bem mais tranquilo da gente desenvolver essa ideia. Eu esqueci de escrever soma aqui, né? Se você vir com essa cara, tipo, olha, o que acontece se a gente fizer dessa forma, entendeu? Não. Por isso que eu fiquei na minha. Eu tinha esquecido real, né? Aqui, por exemplo, ó. Igual, soma. E aí eu vou pegar uma de cada vez e colocando ponto e vírgula. Nesse caso, ponto e vírgula, ele está representando E. Então, C26, E26, EG26 e I26. Não, eu não tava prestando atenção nisso, tava prestando atenção no seguinte. Usar o random é prejudicial para sua frequência. Que os dois primeiros bimestres que preencheu foi o Gabriel. Eu preenchi os outros dois. Eu preenchi esses dois aqui, as faltas dos primeiros bimestres, completamente aleatórios. Só fui escrevendo. A Karina colocou os outros aqui no sorteio. Tudo bem, né? Sorteio é prejudicial à sua frequência de aula, galera. Não sorteio. Dica amor. Beleza, então agora pra gente calcular a média, Gabriel. A gente já fez essa fórmula, já mostrou essa fórmula pra eles no primeiro boletim. Sim, verdade. Mas agora a gente vai relembrar um pouquinho dessa fórmula pra vocês, tá? Mas se vocês querem relembrar todo o conteúdo que a gente passou, vocês podem simplesmente reassistir as aulas, dar mais visualização pra gente, entendeu? O canal no YouTube agradece, né? Nossos canais no YouTube agradecem a isso. Poxa, sem dúvida. Vamos lá. Igual, média, lembrando o acento agudo, vou pegar então as notas. Esse, que é o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. E Enter, ele já aplicou. Sabe o que a gente poderia fazer também nesse caso, em vez de média, usar a média? Uhum. Vou citar para você na próxima. Talvez dividir ele por 4. Soma e divide por 4. Só tem um problema nessa situação. Se alguma delas estiver em branco, Isso. ele vai continuar dividindo. Porque o que acontece? Na média, galera, ele vai somar todas as células e vai dividir pelo número de células que tem um conteúdo. A outra forma, que seria mais próxima da matemática mesmo, o que acontece? Ele vai necessariamente dividir por 4, né? O que, caso apague alguma nota ali, isso pode ser prejudicial para vocês. Tem que botar em parênteses, abrir um parênteses menor com isso, esqueci. Então essa pode ser uma alternativa para caso tá A1 no final, 4A1. É dividido por 4. Isso daí pode ser uma, caso você, sei lá, tenha esquecido como utilizar a fórmula, ou esteja com algum problema no seu teclado com acento, entendeu? Então, vamos lá, não, caso você esqueça de fazer a função, ou tem um problema no seu teclado, você pode fazer esse teste. Mas como sempre é aplicado em uma outra circunstância, né? Nesse caso, para mim, você citou perfeitamente, por que essa daqui não é a parte mais interessante pra gente? Porque, olha só, se nós removêssemos aqui o si, por exemplo, ele vai conseguir somar tudo, ou seja, 10 mais 7 mais 8, ou 15, 25, e dividir por 4. Só que, na verdade, não era para ele dividir por 4, era para dividir por 3, porque o terceiro mestre não fez nada, não é que o aluno tirou 0, é porque não tem nota no terceiro bimestre. Então, nesse ponto, nesse aspecto, não dá para utilizar uma fórmula. Nós precisaríamos necessariamente utilizar essa função. Se fosse uma outra situação, em outro momento, poderia com certeza.
Eu vou cortar aqui e a gente... Se a mágica da edição... Isso é maravilhoso, né? Eu acho que tem aquele episódio do Pica-Pau que ele fala mágica dos efeitos especiais, alguma coisa do gênero, não é assim? Não sei. Eu não lembro agora. Pica-Pau. Esqueci. Mas é isso, já terminamos essa parte. E agora tá uma das funções que eu mais utilizo, assim, sem dúvida nenhuma. Karina sabe real, né, Karina? Qualquer coisa que eu vou fazer, eu taco essa função aqui, que é a função se. A função se ela é muito simples, ela é basicamente uma condicional. Nós conseguimos gerar condições para ela. Tipo assim, sabe quando você pede para ir na festa, assim, no momento que não está na pandemia, profissional? Aí a sua mãe fala assim para você, seu pai, você só vai se levar o seu irmão. Só vai se levar a sua irmã. Sabe? Só vai se chamar nota boa. Isso! Então, cara, tem uma condição ali. Então, se você lavar a louça, você vai. Se não lavar, você não vai. Tem uma condição aí e as duas respostas, os dois resultados possíveis. Basicamente, a ideia da situação é você condicionar, né, a resposta a um resultado. Então, e se você parar para pensar, o Gabriel vai mostrar para vocês como é que funciona, né, ali no cálculo, mas se vocês forem ler direitinho, vocês vão ver que é igual a gente fala. Então, por exemplo, eu falo, Gabriel, vamos supor aí nessa situação aí, né? Se a média do aluno for maior que 7, ele está aprovado. Se não, ele está em recuperação ou reprovado, se for o caso. Para diminuir meu trabalho, eu só vou escrever aprovo, beleza? Okay. Pode ser? E se não, reprovo. Só que só tem uma parada, que é um ponto muito, muito, muito importante, que a gente precisa observar. Olha só. O cálculo ele trabalha com cálculos lógicos, essa que é a ideia. 7 não é maior do que 7. Se 7 não é maior do que 7, vai ser reprovado. Sim. Só que no nosso caso, a nota 7 é de aprovado. Consequentemente, a gente tem que identificar aqui para ele. Deixa eu voltar aqui. Que se for maior ou igual a 7. Esse é o ponto interessante. Existem algumas pessoas que até colocam 6,9 ali para já dar aquela arredondada legal, mas eu coloco 6,9 não é Você 7. botou um L no final. Agora sim. Então, olha só recapitulando a função. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, a resposta vai ser aprovado. Se não, reprovado. Observa que nós temos aí o critério, nós temos a resposta afirmativa, ou seja, a condição afirmativa, e a negativa, sempre nessa ordem, beleza? Se for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, reprovado. Vocês podem pensar da seguinte forma, ó. Igual se, abre parênteses, condição, ponto e vírgula, se for, ponto e vírgula, se não. Tá ligado que às vezes eu acho que eu tenho um pouquinho daquela ideia de dislexia. Eu não consegui acompanhar. Eu tava pensando no M9, porque o M é de média. Eu pensei de média 9, eu fiquei, sabe? Mas vamos lá. Então a ideia seria se, abre parênteses, condição. Qual é a sua condição ali? Que a média que está na M9 seja maior ou igual a 7. Então se eu faço a comparação, depois faz a condição, né? No caso, a condição. Sim. Você deu uma condição ali. Depois, se for, ou seja, se aquele valor for real, e se não for real. Entendeu? E galera, parece complicado, mas não é. Pensa aí, qualquer condição que você vai dar, você sempre numa frase dá o mesmo esquema. Então, por exemplo, vamos fingir que não estamos numa pandemia, e aí a gente vai pensar, se você estiver vendo esse vídeo no futuro, tá? Esse vídeo está sendo gravado durante a pandemia. Então vamos supor que a gente não tá na pandemia, então a gente vai colocar Gabriel, o que tu vai fazer nesse final de semana? Gabriel, se fizer sol, eu vou pra praia, se não, eu vou ficar em casa. Então ele deu uma condição, falou primeiramente o valor, qual seria o se for, né? Se aquela informação for verdadeira, e depois falou se não, ou seja, se aquela informação não for verdadeira. Então é basicamente da mesma forma que a gente está colocando a fórmula ali. Faz o seguinte, Gabriel, faz a fórmula da edição agora. Fórmula não, função que a gente está colocando ali, gente, desculpa. Gabriel, faz a fórmula da edição agora, para ninguém ver aí. Beleza, você fazendo. Só recapitulando, então, função se, SE, tá bom? A gente vai ter o teste, o valor verdadeiro, o valor então, e depois o valor contrário. Beleza? Sempre nessa ordem aí. Vamos lá agora para as nossas técnicas mágicas impressionantes.
para que todo o cálculo seja respondido corretamente. Só não tá agora com a gente aqui e pronto, já tá perfeito. E é isso, beleza? Nós temos todas as situações aqui. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre algumas questões. 6,9 não é 7. Mesmo se nós tivéssemos diminuído aqui as casas decimais. Aqui é 7, mas na verdade a resposta não seria 7. Nós reduzimos uma casa decimal, então consequentemente ele arredondou. Mas o valor original não é 7, é 6,9, beleza? E tranquilo, a gente tem essa observação. Mas o que a gente pode falar sobre essa parte do si? Acho que a do si ficou bem tranquilo, né? A gente vai falar mais sobre o si, tá? Mas em outra aula, pra vocês não se perderem, tá? Galera, pode parecer um bicho de 7 cabeças. Muitos alunos meus falam, professora, assim, é impossível decorar isso. Mas não é, galera. É fácil, é só vocês entenderem um pouquinho a fórmula. Essa daí não é decoreba, é só entender mesmo. A estrutura é bem tranquila. Primeiro o teste, depois a condição verdadeira, depois a condição falsa. A resposta verdadeira e a resposta falsa. Só uma observação também, as aspas duplas, sempre o textinho, se é texto, tem que ficar dentro de aspas duplas, beleza? Ou seja, se quer que esse texto apareça, esses caracteres apareçam, aspas duplas dele, beleza? É isso. Agora só falta aquela partezinha aqui de cima que a gente tinha separado, né, Calil? Deixa eu maximizar a tela assim pra ficar mais evidente. E olha só, nós precisamos saber a melhor nota do terceiro bimestre. Para calcular isso, nós vamos utilizar a função máximo, igual máximo, abro parênteses, e eu quero saber do terceiro bimestre. Então seleciono todas as notas do terceiro bimestre, a lista de argumentos aqui. E a maior nota é 10, beleza? Nós temos somente um 10 aqui, que eu não lembro qual foi a matéria, foi química, viu? Agora, o próximo ali é a pior nota do segundo bimestre. Lembrando, o máximo acento agudo no A, precisa adicionar o acento agudo no A, bom? Pior nota do segundo bimestre, mínimo. Mínimo tem acento agudo no primeiro I, então também precisa adicionar. Essas duas fórmulas, gente, a gente já passou também para vocês, que foi na aula... Acho que foi na segunda aula. Foi na segunda aula? Não lembro. Mas a gente já passou essa fórmula para vocês. Dá uma corrida no vídeo. Se você se lembra qual foi, deixa nos comentários aí, para já dar aquela ajuda pro pessoal que precisar rever essa aula. Eu vou deixar um card interativo aqui em cima também. Vocês conseguiram pegar. Mas vamos lá. Quarta maior média. Essa é importante. Essa a gente ainda não falou. Observação. Eu quero saber, então, o maior valor máximo, menor valor mínimo. Só que eu não quero saber nem o primeiro, nem o último. Eu quero saber o intermediário ali. Nesse caso, o quarto maior valor, a quarta maior média. Como que a gente consegue identificá-la? Igual, maior, e não, maior não tem essa valor, vou selecionar a média, que é o intervalo que nós queremos saber, e por último, nós só precisamos colocar o ranking, ou seja, qual é o valor específico que nós estamos buscando. Nesse caso, é o quarto maior valor, então é só colocar o número 4. Molezinho, e mais uma vez o ponto e vírgula aí sendo representado de uma maneira diferente. Antes como E agora para separar, nesse caso, os dados, a lista de argumentos, para o ranking de fato. E Enter, ele sabe que 7.7 é a quarta maior média. Se você quiser fazer, dá uma pausa no vídeo, verifica ali as médias e aí você vai conseguir identificar com perfeição. Eu confio no cálculo. Assim. Ó, igual, ó, se maior a gente consegue descobrir o quarto maior valor, menor a gente consegue descobrir o menor valor. Nesse caso aqui era qual o menor valor? Sexto, né? Sexto menor valor da média também. Ponto e vírgula e 6, Enter, e perfeito. Sexta menor média é 7. Lembrando que função menor vai fazendo cálculo de baixo, primeira menor, segunda menor, terceira menor, quarta menor, quinta e assim vai. E maior, primeira maior, segunda maior, terceira maior, quarta maior, e assim vai, beleza? Acho que é isso, né, Karina? Eu só queria te chamar a atenção para a quantidade de faltas que ele ficou no último. É porque ele viu que ele já tinha passado em várias, entendeu? Aí ele ficou falou. Reprovado aqui, ó. Ele ficou reprovado aí. Caraca, português. Mas se você ver português, ele não faltou. Ele faltou uma vez só no quadro bimestre. Ele ficou em português e espanhol. Aí espanhol não, ele esculachou. Então. Caraca, olha só. Física e biologia. Poxa vida, José. Poxa, José Carlos é o aluno mais aplicado da nossa. Não sei o que está acontecendo com ele. Ó, pelo menos em matemática e química ele é bom. É. Passou aí mesmo tendo bastante falta, viu?
Eu não acho tão tranquilo você fazer sortear os valores pra falta, é impressionante. Meu filho, se eu faço sorteio pra saber dos meus livros quem vai morrer, quem vai viver, tu acha que eu não vou fazer pra isso? Caraca, você sorteia pra ver quem Faço no jogo no dado. Ah, tá brincando, cara. Você Tô tá falando sério. Você escolhe qual personagem vai morrer jogando no dado. Sim. Caraca, cara. Então tá, né? Fazer o quê? Mas é isso, gente. Só lembrando, ali embaixo da Karina a gente vai estar aquela playlist que eu falei com vocês lá no início. Entre mim e a Karina, deixarmos aqui o cards interativo pra eles se inscreverem, beleza? E aqui embaixo de mim um vídeo que o YouTube vai recomendar pra você, especialmente pra você, beleza? Então assim, não deixe de assistir os vídeos anteriores e a gente espera vocês no próximo vídeo. Beleza. Então a gente já volta. Tchau, tchau. Voltamos já já. Uhul.